por acaso acontece de que, por ter essa habilidade, não ter essa habilidade social, uma criança com autismo, por exemplo, pode sofrer por conta disso na escola, por exemplo, com bullying, alguma coisa assim, e o autismo dela piorar, ou seja, o ambiente consegue ir piorando ela por conta disso? Como é que é isso? Essa eu acho que é uma excelente questão. Então, vamos por partes. A primeira questão do bullying. O bullying, ele é uma coisa muito, muito séria, muito grave, né? Em todos os lugares do mundo, talvez especialmente no Brasil. E a literatura científica chama a pessoa com autismo de, abre aspas, vítima perfeita do bullying. E eles descrevem os motivos pelos quais ele é a vítima perfeita. O que isso quer dizer? Que ele tem todas as características que favorecem a existência desse fenômeno. Por quê? Porque essa deficiência não é visível. É diferente da síndrome de Down, por exemplo, que você vê a deficiência, isso gera uma série de questões no ambiente que acabam, de alguma forma, eventualmente favorecendo ali. Mas no caso do autismo, isso não é visível. O autismo não tem cara. Então você pode ter qualquer pessoa que tem autismo e você não vai saber fisicamente, olhando para ela, que isso acontece. Isso aumenta, torna mais suscetível a ausência de essa sutileza desses sinais sociais é uma outra coisa gravíssima. E você tem um indivíduo que também não consegue rebater. Por quê? Bullying não é uma criança xingar a outra. Uma criança xingar a outra chama infância. Um adolescente xingar o outro chama adolescência. Não tem problema. Sou professor de sala de aula. Então, eu vi um adolescente xingar o outro. Se o outro xingasse, aí eu parava aquilo ali, tá tudo certo, tá 0 a 0. A não ser, claro, que se fosse um xingamento racista, outra coisa. Aí tem alguns casos que são exceção. Mas um indivíduo xingar o outro, isso é um processo natural do desenvolvimento do indivíduo, que isso serve para você suportar relações de pressão no futuro. O bullying ele é caracterizado por uma relação em geral, entre vários indivíduos contra um, e esse indivíduo ele é indefeso, ele não consegue rebater no mesmo nível. Esse é o primeiro aspecto importante. Então, e você tem isso de maneira reiterada, não é uma vez só, e você tem isso com a intenção de fato, machucar aquele indivíduo, de ofender aquele indivíduo, tudo isso. E as pessoas com autismo, por todas essas características, elas são vítimas perfeitas e que sofrem muito esse fenômeno. E principalmente aquelas com autismo leve. Porque o autismo mais moderado a severo, elas já estão mais claramente identificadas, elas acabam sendo mais protegidas, porque está mais claro que é um indivíduo ali com deficiência. O autismo mais leve ele é confundido como um indivíduo que é mal educado, que é arrogante e tal. E ele acaba sofrendo muito mais isso. Eu posso te dizer assim, que a minha experiência escolar ela foi horrível nesse sentido. Todos os lugares que eu estudava, eu tinha problemas gravíssimos com isso. Vários lugares eu tinha que sair todos os dias, segunda, sexta, todas as semanas eu tinha que sair por trás, tipo 1 a 2 horas depois que tinha 10 caras querendo me bater na frente. Todos os dias. Isso era uma constante. E eu mudava de escola e acontecia a mesma coisa na outra. E mudava e acontecia a mesma coisa na outra. Isso quer dizer que eram habilidades minhas que estavam faltando ali. Claro que a culpa é sempre do bullier, mas tinham habilidades minhas faltando. E aí, isso, desculpa te interromper, claro, pode continuar já, mas isso pode criar uma coisa perigosa que a pessoa pode achar que realmente o problema é ela, sendo que ela estava numa escola. Vou mudar de escola, que o problema pode ser a escola. Ela muda de escola, continua, ela fala, putz, a culpa é minha. Sim, isso é muito sério. E aí, a literatura científica mostra o seguinte, que para enfrentar o bullying, especificamente, principalmente da pessoa com autismo, você tem que fazer necessariamente 2 caminhos para funcionar de fato. Você tem que fazer uma intervenção de conscientização. Então é preciso que haja um calendário fixo de conscientização sobre bullying, sobre deficiência. As pessoas precisam saber o que é o autismo, precisam saber dessas diferenças, dessa diversidade da espécie humana, independentemente de autismo. Precisa saber esses aspectos do respeito, o que é importante, o que não é importante. Ou seja, políticas ali de gerenciamento de comportamento efetivas. Então você precisa ter uma ação coletiva, global, de conscientização e manejo de comportamento. E você precisa ter treino de habilidades sociais. Por quê? Porque é verdade que a culpa é sempre do bullier. Mas, veja, tinha alguma coisa que eu estava fazendo que no finigir dos ovos tinha um impacto também sobre aquela ocorrência. Eu não sei te dizer o que é. Inclusive, já falei várias vezes em lives assim, que eu falei que eu queria até encontrar as pessoas que estudaram comigo para perguntar para elas o que é que eu fazia. Porque eu não sei o que é também. O que eu fazia. Não sei o que é. Mas alguma coisa, você provocava, você parecia arrogante, não sei o que era. Mas tinha alguma coisa que não é possível, né? Que todo lugar que eu ia acontecer a mesma coisa. Então tinha uma falta de habilidade social ali muito grande. E aí,
Dois fatos importantes. Primeiro é o fato de que pessoas com autismo leve, que têm inteligência preservada, elas percebem todo esse processo e isso tem um impacto psicológico muito poderoso sobre elas, como você falou aí. E uma segunda coisa nesse aspecto é que isso muitas vezes também não acontece só na escola, acontece em outros ambientes. Então você tem aqui alguns dados que são muito importantes. Primeiro, é a presença quase universal de depressão e ansiedade em pessoas com autismo leve, que é muito maior do que pessoas com desenvolvimento típico, inclusive ideação suicida e suicídio, né? Muito mais alto, muito mais comum. Muito, tipo assim, as pesquisas mostram que até 9 vezes mais comum, por exemplo, o suicídio. Caraca. Então, é uma situação muito grave, né? E é por isso que eu te disse que a gente, muitas vezes, a gente atribui à inteligência a função de resolver os problemas sociais. Então, a gente tende a não dar o apoio necessário para o autismo leve, até esse nome é péssimo, leve, não é leve, porque do ponto de vista da qualidade de vida, os impactos são profundos, né? Mas é uma questão mais descritiva, comparativa. Mas a gente tende a não dar o apoio necessário para os indivíduos com autismo leve sob essa alegação de que eles são inteligentes e resolvem. Isso é um grande erro social, é um grande erro em termos de política pública, é um grande erro enquanto sociedade, de um modo geral, porque esses indivíduos precisam de muito apoio. E esses apoios estão nessa esfera dessas intervenções públicas em relação ao bullying, de intervenções de saúde mental muito sérias e intervenções na área de habilidades sociais. Sobre o bullying. Meu filho de 14 anos sofreu bullying severo na escola aos 12 anos por não ter diagnóstico. Chegou em casa e ameaçou suicídio. Como lidar com essas emoções na criança e no adolescente? Sou mãe de 2 autistas, um menino de 14 anos e uma menina de 9 anos. É muito difícil. Essa é uma... não me parece que o bullying seja pela falta do diagnóstico. O bullying é porque você tem um contexto que está favorecendo. Talvez se você tivesse diagnóstico, continuaria sofrendo bullying. Mas a gente tem várias estratégias a gente chama de regulação emocional, que são muito importantes. Elas não são simples, né? Elas dependem muito de várias coisas, de vários contextos. Depende de qual é o tipo de bullying, de como é que tudo isso, né? Além de você combater o próprio bullying, né? Mas do ponto de vista emocional, eu vou dar um exemplo de uma coisa que a gente usa para regulação emocional e que pode ter um efeito muito bom, que são histórias sociais. Eu disse que a gente tem que trabalhar com práticas baseadas em evidências para autismo. Existem 28 práticas baseadas em evidências. Os Estados Unidos eles publicam listas regulares para poder informar as escolas, para as escolas poderem se comportar. Então, eles financiam órgãos de pesquisa que fazem essas publicações. Então, o último que saiu em 2020, né, com 28 práticas com evidências, essa é uma delas, histórias sociais. E aí, o que é isso? A gente apresenta uma história de alguém que a gente faz com uma ênfase mais visual. Pessoas com autismo, em geral, têm uma identidade com esses recursos mais visuais, né? A gente apresenta uma história em que a gente descreve qual é o comportamento que a gente quer que aconteça. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente está falando de lidar com alguém que me xingou, certo? Alguém me xingou, eu tenho que trabalhar essa emoção. Isso quer dizer que eu tenho que entender que aquele xingamento ele é um ato ofensivo, mas que ele não é uma descrição do que de fato eu sou. Então eu tenho que dizer, não, isso aí é uma bobagem daquele indivíduo, eu não sou isso, eu sou outra coisa. Eu tenho que ter uma afirmação aí das minhas qualidades em termos de autoestima, eu tenho que, enfim, tem que ter uma opção de coisas, né? Então eu posso fazer uma história social em que o próprio indivíduo é o personagem. Se é, sei lá, Joãozinho, eu vou pegar o Joãozinho e vou colocar ele como personagem, né? Eu posso pegar uma história social e colocar só o nome dele, ou eu posso ter um personagem mesmo, e aí esse personagem está numa situação de bullying. Como é que esse personagem, sei lá, Rafael, como é que esse Rafael lida com esse bullying? Então eu posso apresentar visualmente, e eu vou explicando, né, como é que o Rafael trata com essa emoção, para que o Joãozinho vá também se inspirando naquilo e ele também passe a administrar de uma maneira diferente. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? É claro que isso é um trabalho que é de bastante tempo, porque o indivíduo precisa elaborar aquilo, ele precisa ruminar aquela ideia, aquela emoção para ir tratando. É uma coisa lenta, mas que tem uma efetividade muito boa. Então, esse é um dos recursos mais utilizados nesse sentido. Mas existem outros elementos importantes. O próprio fato do indivíduo ter mais habilidades sociais para lidar com esses contextos. Então, além de eu lidar com a emoção quando aquilo acontece, eu também aprendo estratégias para quando aquilo acontece. Por exemplo, quando alguém me xinga, o que eu devo fazer logo em seguida?
Eu tenho que bater nele, eu tenho que xingar ele também, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que sair, eu tenho que fazer o quê? Então a gente estabelece quais são os comportamentos adequados que vão reduzir esses episódios, vão reduzir o impacto desses episódios para que ele também tenha mais fluência para lidar com eles, mais habilidades. Porque repertório mesmo, né? Exatamente. Quanto mais habilidades o indivíduo tiver também para lidar no momento que aquilo acontecer, também menor o impacto emocional para as próximas ocorrências e como que ele tem que trabalhar essas emoções. Ótimo, faz todo sentido.